Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai fazer aqui a breve explicação do livro de Mórmon, que contém aí nas páginas iniciais do livro de Mórmon, tá bom? Começando aqui, quando Nefe ele chega aqui nas Américas, o Senhor ordena ele que faça placas de metais para que registre a história do povo. Então, Nefe ele faz um volume muito grande de placas, tá bom? Para que ele pudesse registrar a história do povo ali. Ele faz um volume tão grande que era para as gerações futuras continuarem escrevendo, tá bom? E isso é chamado, né? Ele colocou o próprio nome dele nessas placas, que é chamada placas de Nefe. Essas placas, tá bom? Elas eram muito grandes, são chamadas de placas maiores. E é essas placas que Mormon ele vai fazer um resumo dessa história, tá bom? Então, essa foi as primeiras placas que ele fez. Bom, o que aconteceu? Depois dele ter feito essas placas, Deus ordenou a ele que fizesse mais um conjunto de placas. Umas placas menores, que continha a história de quando eles saíssem de Jerusalém até a época em que eles chegassem ali nas Américas e ficasse um pouco mais, né, de placas vazias ali para os sucessores escrever também, tá bom? Então são dois conjuntos de placas chamadas placas de neve, as placas maiores e as placas menores. Nas placas maiores, haveria então a história maior sobre governo dos reis, sistema monetário, essas coisas, tá bom? E nas placas menores, ele decidiu colocar mais as coisas espirituais, tá bom? Então essa é uma informação importante. Nefe, ele não sabia por que o Senhor pediu para ele fazer mais um conjunto de placas, para explicar a história de quando o pai dele saiu de Jerusalém e veio para cá, né? Ele não sabia. Ele registra isso aqui em 1 Nefe, capítulo 9, vou ler aqui o versículo 5 em diante. Diz assim, ó: ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Mas o Senhor sabe todas as coisas, desde o começo. Portanto, ele preparou um caminho para realizar todas as obras entre os filhos dos homens. Pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Amém. Então, Nefe, obedientemente, sem saber o porquê, faz um novo conjunto de placas. Então, as duas placas aqui são chamadas placas de Nefe, tá bom? Então, existe uma divisão, né, entre essas placas. Como é que você vai saber dentro do livro de Mórmon quais são as placas de Nefe e as placas maiores e as placas menores? Bom, as placas maiores e as menores, elas têm uma divisão com as palavras de Mórmon, tá bom? Ou seja, a partir do livro de Mosias em diante, que são as placas maiores. As placas maiores também continham a história desde que Leí saiu de Jerusalém. Porém, essas páginas, quando foram traduzidas, né, elas se perderam, chamada aí de 116 páginas. Então, é por esse motivo que Deus mandou fazer as placas menores, tá bom? Para um sábio propósito, porque as outras placas se perderiam, então as placas menores que Nefe fez se juntaria com essas placas maiores aqui para a continuação da história, tá bom? Então a divisão entre as placas menores e as placas maiores está nas palavras de Mórmon. Das palavras de Mórmon, do livro de Mosias para frente, são as placas maiores, tá bom? Continuando aqui, né, eu vou ler aqui as palavras de Mórmon a respeito dessa divisão que ele fez, tá bom? Tá lá em Palavras de Mórmon. Diz assim, versículo 3: e agora digo essas coisas acerca do que escrevi, porque depois de haver feito um resumo das placas de Nefe até o governo do rei Benjamim, de quem o Amuleque falou, examinei os registros que havia sido entregue em minhas mãos e encontrei essas placas. Qual placa ele está falando aqui? Ele falou que estava fazendo o resumo, terminando ali o resumo, e ele encontrou essas placas que são as placas menores que Nefe ele, ele criou, tá bom? Que o Senhor havia ordenado. A princípio, Mormon ele quis retirar essas placas, porque ele já havia feito ali o resumo das outras, tá bom? Mas ele é ordenado a deixar essas placas ali, né? Ele continua aqui. Encontrei essas placas,
que continham esse pequeno relato dos profetas de Jacó até o governo do rei Benjamim, e também muitas das palavras de Nefe. Mas eis que tomarei essas placas que contêm essas profecias e revelações, e pô-lo-eis com o restante de meu registro, porque me são preciosas. Sei que serão preciosas para meus irmãos. E faço isso com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora, não sei todas as coisas, mas o Senhor Deus sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que faça segundo a sua vontade. Né? Então, veja, né? Ele faz de acordo com o que o Espírito Santo sussurrou a ele. Ele inclui esse registro. Então, essa parte ele não faz um resumo, ele só apenas inclui esse registro no final do livro ali, tá bom? E quando perder as 116 páginas, esse registro vai substituir as 116 páginas, tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui, né? Tem um ditado que minha mãe falava que era assim: enquanto o diabo, né, ele tá plantando o milho, o Senhor já fez o mingau, já colheu o milho, já fez o mingau. Então, o que aconteceu com as 116 páginas? Elas foram perdidas e o inimigo tinha o plano de que quando Joseph Smith retraduzisse essa parte do livro de Mórmon, ele ia fazer alterações no que já havia sido traduzido e mostrar e falar, olha, não é verdadeiro o registro, porque primeiramente ele traduziu de um jeito, uma história, e agora está de outro jeito. E isso ia contradizer o trabalho do profeta Joseph Smith. Então, o Senhor preparou todos esses registros anteriormente, tá bom? Para preparar para que nós tivéssemos o livro e não fosse perdida, né? As 116 páginas que foi perdida não fizesse falta a nós, tá bom? Então é bem interessante. Outro detalhe aqui também que fala na explicação aqui, ó. Desde o tempo de Mosias, no entretanto, as placas maiores passaram também a incluir assuntos de grande importância espiritual. Ou seja, as placas maiores que Nefe fez, a princípio, até o livro de Mosias, ela tratava mais do governo dos reis, sistema monetário, né, de política. Eu não gosto muito dessa parte. Então, para mim, também não tinha tanto interesse isso. Mas depois do livro de Mosias, é dito aqui que começou a incluir assuntos espirituais, que tem muito valor para nós. Então, veja, a parte que se perdeu, as 116 páginas, foi assuntos que talvez não iria nos ajudar muito. Apesar, o que acontece? Nefe, ele faz as outras placas e ele traz um relato muito espiritual, trazendo grandes riquezas espiritual para nós. Né? Então, a parte que Nefe faz é bem melhor juntando com a parte de Mosias aqui. Então, praticamente, a gente não perdeu grande coisa com as 116 páginas, tá bom? Aqui também nós temos, né, falando sobre as placas de Mórmon. O que é as placas de Mórmon? Então, nós falamos das placas maiores e as placas menores. A divisão está ali entre palavras de Mórmon. Bom, aqui é falado de placas de Mórmon. O que é as placas de Mórmon? As placas de Mórmon é o resumo das placas maiores de Nefe, né? Simples assim. Que começa aí no livro de Mosias e vai até o capítulo 7 do livro chamado Mórmon, tá bom? Então vai até ali. E do capítulo 8 em diante de Mórmon, quem começa a escrever então é o próprio filho dele, Moroni, tá bom? Aqui nós temos 15 livros dentro do livro de Mórmon, com exceção de um desses que é chamado Palavras de Mórmon, que faz essa diferenciação das placas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tem também as placas de éter. O que é as placas de éter? As placas de éter é um resumo da história dos Jareditas, feito pela mão de Moroni, tá bom? Olha, tanto Mormon, quando ele estava resumindo, e também Moroni, ao fazer o resumo aqui dos Jareditas, eles inseriram as suas próprias palavras também, resumos, né? Explicações dentro dessas placas, e isso é muito legal. Eu gosto muito de identificar essas partes que Mormon, ele está fazendo um resumo e vai lá e insere suas palavras, tá bom? Porque seria como é como uma citação que nós temos dos profetas hoje em dia. É alguém explicando um versículo que está acontecendo. E a gente vê Mormon fazendo isso, Moroni fazendo isso. Então isso enriquece muito o estudo no livro de Mormon.
um profeta explicando o que outro profeta falou, tá bom? Então, tanto Mormon como Moroni utilizou disso. E Nefe, Jacó também, né? Ao explicar as palavras de Isaías e outros, eles explicam o que significa aquilo. Então, isso enriquece bastante aqui o livro de Mormon, tá bom? Eu gosto também. Então, essa é as placas dos Jareditas, tá bom? E nós temos as placas de latão também, que foram trazidas de Jerusalém, tá bom? Para cá, que é o que nós conhecemos como a Bíblia, tá bom? Tinha os 5 livros de Moisés e vários escritos dos profetas antigos, inclusive alguns profetas que não se encontram dentro da Bíblia ali, tá bom? Então, as placas de latão era esse tipo de placa, eram as escrituras do Velho Testamento, tá bom? Que foram trazidas aqui. Aqui, finalizando, deixa eu ver aqui. Bom, esses são o resumo das placas, né? No final aqui, o que acontece? No ano 421 depois de Cristo, Moroni, então ele sela esses registros e ele coloca, né? Ali, ele esconde esses registros e oculta para o Senhor, né? E aí, então, no ano de 1823, né? Quando ele aparece a Joseph Smith, ele fala onde está esses registros. É o mesmo Moroni, mas quando ele aparece a Joseph Smith, então ele vem ali como um ser ressurreto, né? Como um anjo ali ressurreto, tá bom? E é isso, né? Essas são as informações que eu tenho aqui das placas. E à medida que a gente for estudando ao longo do ano, a gente vai explicando algumas coisas. O que é parte original do texto, o que foram... Os cabeçalhos, por exemplo, no livro de Mormon, foram colocados para melhor entendimento do leitor, né? Não faz parte do texto original, mas tem cabeçalho que não está escrito em itálico, né? Letras cursivas, que fazem parte do texto original, e é muito interessante também analisar essas coisas. Então, a partir de amanhã, a gente começa então a analisar essas partes, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, e em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.